Fala, galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui mais um Papeando a Palavra. Hoje com a presença ilustre dessa jovem, a Ana Regadas, ela que eu conheci através dessa plataforma aqui, o TikTok, né? A gente não vai fazer a dancinha, a gente não vai dublar vídeo nenhum, a gente vai aqui bater um papo edificante, que eu tenho certeza que Deus vai alcançar o seu coração através dessa conversa. E antes de passar a palavra para ela, eu gostaria de te lembrar daqueles recadinhos que eu sempre dou em todo começo de vídeo. Inscreva-se aqui no canal, curta aqui no vídeo, comente, compartilha com seus amigos, compartilha com a galera da sua igreja. Dê uma atenção aos links que vão estar aqui na descrição, né, os links de apoio ao canal, como eu venho falando a todo Papeando a Palavra com vocês. Nós estamos com um projeto aí de até colocar no Spotify os devocionais em inglês, né? E não sou eu que vou fazer, porque o português que eu falo ele é muito ruim, então quem dirá o inglês, né? Tem uma outra pessoa que vai fazer essa situação para a gente, e todo projeto demanda custo na internet. Então, queria te pedir aquela ajuda, né? Como eu sempre falo, não vou chegar aqui com uma vassoura ungida ou com um tijolinho de plástico e te vendendo a R$ 1.000 para você ser abençoado na vida financeira, não. O princípio que é usado aqui é o princípio da oferta. É aquilo que é proposto no seu coração para estar contribuindo com o canal. E para você que ajuda e que vai ajudar, muito obrigado. E para você que não pode ou não quer, também o nosso muito obrigado e tamo junto. Ana, se apresenta para a galera aí que ainda não te conhece, fala um pouquinho da sua vida. Prazer, gente. Como o Rafa já falou, meu nome é Ana, tenho 17 anos, sou de Belo Horizonte. Eu mexo com as plataformas digitais, creio que comecei a investir nisso de verdade, falando do amor de Cristo. Foi em agosto, julho, final de julho, início de agosto. Tem sido, sim, uma coisa totalmente nova para mim, até porque eu sempre mexi nas redes sociais com, assim, sem nenhum intuito. Eu só mexia assim para poder curtir mesmo. E isso virou algo que eu tenho empenhado ultimamente e está fazendo parte da minha vida, né? E agradeço a Deus por ter colocado isso na minha vida, confiando isso em minhas mãos, mesmo a gente sendo tão falho, né? Tão pecador, o Senhor ainda entrega coisas incríveis em nossas mãos. E obrigada a Deus por isso. Mas eu nasci num lar cristão, né? Então, vou começar a contar um pouquinho meu testemunho aqui para vocês. Eu nasci num lar cristão, sempre tive esse contato com a igreja. Meu pai é pastor, ele se tornou pastor, creio que foi em 2008. Creio que foi em 2008. E ali, desde sempre, tive então esse contato com a igreja muito forte. Eu frequentava ali a salinha das crianças, sempre estive ali. Mas, como qualquer outro adolescente, né, eu sempre, assim, tinha meus momentos de me rebelar contra os meus pais. Então, assim, tinha momentos que eu ia para a escola e como eu nunca tive um laço muito forte com meus amigos da igreja, eu acabei tentando criar um laço mais forte com meus amigos da escola. Mesmo eu não conseguindo me encaixar. O que acontecia? Eu estava na escola, eu tentava assim, me relacionar junto com as pessoas lá de dentro da escola, e eu não me dava tão bem. Nem tão bem com o povo da escola, nem tão bem com o povo da igreja. Então, tinha, assim, uns amigos assim, mais ou menos. Então, eu digo que eu nunca tive um grupo de amigos. Eu sempre tive dificuldade, na verdade, com relação à amizade. Hoje em dia que Deus tem colocado nas minhas mãos e entregado isso para mim, eu agradeço a Ele por isso. Porque eu sempre tive muita essa dificuldade por ter esse marco, mesmo, esse choque, por eu não me relacionar muito bem com nenhum dos dois lados. Enfim, eu era uma menina que, ao mesmo tempo que queria estar na igreja, também queria viver com os meus amigos da escola. Então, eu vi eles fazendo as coisas deles, eles saindo, indo para resenha, indo para as festinhas, galera começando a beber e tudo mais. Eu achava aquilo o máximo, eu achava aquilo incrível. Porque ao mesmo tempo que eu queria fazer aquilo, eu sabia que aquilo não era correto aos olhos de Deus. Eu tinha um temor à igreja assim. Já teve uma época da minha vida que, na verdade, eu cheguei e rejeitei tudo. Falei que não queria, falei para minha mãe que não queria saber de igreja. E graças às orações dela e do meu pai, hoje eu estou aqui, para a glória e honra do Senhor. Mas já teve uma época que eu me rebelei feio, falando que eu não queria de jeito nenhum. E eu precisei, meus pais precisaram ler minhas conversas. Eu lembro de uma época que meus pais pegaram meu telefone e leram tudo, 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 tudo.
E eu não era uma menina, assim, santinha. Muito pelo contrário, eu fazia muita coisa errada. Mesmo estando na igreja, sabe? E eu creio que isso acontecia muito, principalmente por eu não me envolver com o Senhor. Eu não tinha uma intimidade com Deus, sabe? Eu sabia que o Senhor tinha algo grande para mim, mas eu nunca compreendi. Eu lembro, hoje em dia eu cuido de crianças, hoje em dia eu sou líder de um grupo de crianças, aquelas crianças que estão passando para adolescência, então aquela pré-adolescente ainda criança, que eu acho que essa é uma das fases principais que a gente deve ter um cuidado maior, porque elas estão tomando ali a identidade dela, o caráter, a personalidade, baseado naquilo que elas vão tomar de rumo. Então, aquela galera que tá no sexto, sétimo ano, que vai começar a aparecer grandes coisas, pelo menos assim comigo foi. Começou a aparecer, isso às vezes assusta para muitos hoje em dia, fala assim, não, no sexto, sétimo ano já estão falando de beijo, sim, já estão falando de beijo, então as crianças ali já estão falando sobre beijar, já estão falando sobre esses negócios mais avançados, mas acontecia, e eu nem sei como realmente está hoje em dia, mas creio que ainda acontece, sabe? E então eu deveria naquela época sempre ter me firmado. Você quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Ah, tá. Mas eu deveria ter me firmado desde sempre ali com meus amigos da igreja, mas eu não me firmei. Então eu queria estar junto com meus amigos aí da escola. E eu não entendi muito bem tudo aquilo que falavam na igreja. Sei lá, parecia que não entrava no meu ouvido. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de explicar para uma criança, para um pré-adolescente, como funciona a caminhada com Cristo. A gente precisa ter muita sabedoria para poder falar com essa pessoa de uma forma que ela compreenda. Não que ela não vai ficar, que coisa chata, mas que ela compreenda o que a gente está falando. Tem muita criança que não compreende. E eu sinto que eu era uma dessas crianças, eu não compreendia. E eu só fui compreender quando eu já estava totalmente envolvida no mundo. Eu fui compreender que Cristo tinha algo realmente grande para mim, que era um plano, que não era uma coisa assim, você tem um plano para você. Eu ficava assim, legal, show. Mas eu não entendia nada. Eu só ficava olhando assim, tipo assim, que nem uma criança mesmo, assim, louca. Uai, que top! Só que me explicavam melhor as coisas do mundo do que as coisas da igreja. Então tem que ter muito cuidado. Eu sinto que isso aconteceu comigo. E o que aconteceu? Eu comecei a me envolver com as coisas do mundo e eu não me relacionava com Deus, mesmo sabendo que eu tinha que ler a Bíblia. Meu pai sempre falava para mim, lê a Bíblia, né? Lê a Bíblia. Meus pais falavam para mim, lê a Bíblia. E eu ficava assim, eu não gosto de ler, não gosto de ler, não acho legal ler. Mas eu lia por obrigação, mas eu lia muito mais ou menos. Então, assim, eu acho que durante uma boa parte da minha vida eu nunca nem tinha lido um livro por inteiro da Bíblia. Nunca nem tinha pegado Efésios, Filipenses, não sei como eu não li livros inteiros como esses. Mas eu nunca cheguei a ler o livro inteiro. Eu chegava e começava a ler, que nem o povo acha que a Bíblia, né, é um livro. Não entendem que a Bíblia é além, é mais do que um livro. Então eu começava a ler Gênesis, eu chegava e ficava assim, no início Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e sem forma. Tipo assim, eu ficava vendo aquilo e ficava assim, nossa, bacana. Mas não era algo que eu chegava e ficava assim, é a palavra viva. Eu não chegava assim. Então foi tudo uma questão de tempo. E eu lembro que começou a ter aqueles acampamentos de igreja, retiros, e lá Deus começou a ministrar no Espírito Santo, através do Espírito Santo falar comigo. E algo que me tocou, algo que chegou e mexeu comigo. E foi ali que eu comecei a compreender os planos que o Senhor tinha para mim. Isso já devia estar o quê? No final do sétimo ano, início do oitavo. Que aí eu cheguei e falei assim, vou guardar meu coração pro Senhor e Ele vai fazer as coisas lindas acontecerem. Só que a gente esquece que a gente realmente tem que estar disposto a abrir mão. Você entregar sua vida para Deus é você estar disposto a realmente abdicar tudo aquilo que você tem hoje. A realmente chegar e falar assim, eu não vou mais viver isso que eu tenho hoje, eu estou cansado, eu não quero mais isso, eu vou fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Porque se você não está disposto de verdade, com o coração 100% aberto, não vai acontecer nada. Você pode até tentar, mas você vai cair, porque não adianta nada ficar segurando esse livro assim um tempão, porque uma hora vai pesar. E assim é também com o pecado. Se você não tiver alguém te auxiliando, te ajudando, uma hora você vai cair. Então, eu não tinha esse relacionamento com o Espírito Santo. Eu tentava, mas eu sempre caía. Então, o que acontecia? Eu tinha, às vezes, um relacionamento, mas eu parava porque eu não tinha constância. Então, eu já recebi dons desde cedo. Desde cedo eu já tinha recebido dons de línguas, o dom de profecia. Eu recebi isso muito nova. E creio que também Deus deve ter tido misericórdia e dado isso para mim, por Ele ter um plano para mim nessa área da minha vida, sabe? Uma área mais espiritual. Então, eu creio que isso acontece muito por causa disso. Mas na época eu tinha dons espirituais e Deus me usava, mas ao mesmo tempo eu chegava e caía depois de alguns 3 meses.
E sempre foi esse dilema, sabe? Eu voltava e caía, voltava e caía. Até que eu tive muitas recaídas e meus pais chegavam, eu sempre tinha um momento, algum ano, cada ano era pior. Eu lembrava disso, cada ano era uma briga pior com meus pais, e sempre era muito difícil. Eu sentia, assim, um peso muito grande, porque era bem complicado as brigas, sabe? Cada ano piorava cada vez mais, eu ficava assim, qual esse ano? Virava o ano já pensando assim, pronto, e esse ano, o que será que vai acontecer comigo? Sabe? Mas no final das contas, eu lembro que eu até comecei em 2019, comecei a me relacionar com um garoto. Na época eu estava até disposta, chegando e falei assim, não, eu quero viver com o Senhor, mas eu também quero ainda ver algumas coisas do mundo. Não todas, porque antes eu queria todas, mas agora não todas. Porém, não adiantou de nada, porque eu comecei a gostar de um menino que não era cristão, aí eu cheguei, tive a brilhante ideia de fazer um amor evangelístico, que não deu certo, é óbvio. E aí, então, eu tentei levar ele para a igreja, no final das contas, quem caiu foi eu. Ele não chegou, é muito mais fácil, né? Diz que o homem é o provedor da casa. E muitas vezes é o homem que tem que puxar a mulher. Meu pai deu esse exemplo muito simples. Vamos supor que estamos numa mesa, tem uma mesa. E aí tem um menino que ele é cristão. É mais fácil ele me puxar para cima do que eu puxar ele para cima. É muito mais fácil. E também é assim no meio cristão, sabe? Então, às vezes, temos essa concepção, às vezes, muitas pessoas têm essa concepção que o homem, como por ser o provedor da casa, o cara que vai cuidar da mulher e tudo mais, ele tem que ter esse papel de, né, homem. E aí, então, achei que eu, como mulher, ia conseguir puxar um homem. Na verdade, nada disso aconteceu. Claro que existem casos e casos, mas eu digo que é melhor não. Por que não achar um cara cristão, né? Por que não achar um cara dentro da igreja? Muito melhor do que chegar a passar por perrengue. E aquilo só me fez cair, aquilo me fez afastar totalmente do Senhor. E eu lembro que eu fui no acampamento junto com esse menino mesmo. E eu cheguei para o menino e falei assim, eu quero me relacionar com o Senhor de verdade, eu quero me envolver com Deus. E ele virou para mim e falou assim, eu senti o Espírito Santo, mas eu não quero. E foi ali que eu tive a concepção que nossos relacionamentos tinham prazo de validade. Terminei ali? Não. Mas ali, então, eu fiquei esperando. Se acontecer alguma outra coisa, aconteceu. Eu sofri muito depois. Foi tipo um choque. Em 2020, terminei esse relacionamento que me fez afastar totalmente do Senhor. Já tinha problemas com a amizade, já tinha problemas com um monte de coisa. Eu acho que eu nunca, tipo assim, levando em consideração assim, o externo, na escola, não você bem na escola. Eu sempre fui muito bem na escola, nunca tive dificuldade dentro da escola, não era aquela menina que chegava, tipo assim, estourava uma bombinha dentro da sala, nada do estilo, não, eu sempre fui uma menina muito, assim, comportada, mas eu acho que no meu eu, nunca fui muito bacana, eu não tinha constância, né, às vezes eu tinha mais dificuldade, principalmente nesse lado de meninos, relacionamentos, principalmente relacionamentos, e também de amizades, mas o Senhor continuou moldando o meu coração, e em 2020, ano passado, que foi quando eu estava começando a entrar em depressão, começando a ter esse processo de ansiedade, eu tinha crise de ansiedade todos os dias. Era muito difícil, eu emagrecia, porque quando eu tenho ansiedade não como. Então, era uma coisa pesada para mim. E no final das contas eu já estava exausta, eu não estava feliz, a minha saúde mental estava péssima. E foi ali que eu cheguei, virei e falei o seguinte, Deus, olha, todo mundo fala que o Senhor tem um plano pra gente, o Senhor tem algo reservado. Então, vou me entregar. Porque todo mundo fala que é melhor. Por que não tentar? E eu tenho até escrito aqui nesse meu caderninho. Deus me lembrou a oração que eu fiz no dia. E eu falei, eu espero mesmo ver a sua glória movimentando sobre a minha vida. E eu ver coisas novas acontecerem. Eu acho que, antes disso, vocês que estão assistindo, eu não tinha noção nenhuma, de como eu não tinha noção nenhuma. Eu não mexia com nada da rede social. Eu não mexia em rede social. Eu não mexia em Instagram, eu não mexia com nada. Eu não tinha nada de seguidor, eu não fazia nada disso. E eu comecei sozinha no meu secreto. Eu lembro que eu estava vendo uma pregação online, então a gente já estava em época de quarentena, ninguém me ajudou. Muitas vezes algumas pessoas chegam para mim e perguntam assim, Ana, não, mas eu não estou indo porque não tem ninguém para me ajudar. É claro, é bom ter pessoas para te orientar. Eu tive pessoas que me orientaram. Tive pessoas que chegaram e falaram assim, Ana, lê tal coisa, se precisar de ajuda, estou aqui para te ajudar.
mas eu não precisei propriamente de alguém me levar para a igreja. Eu sozinha, dentro de casa, consegui ter esse relacionamento com Jesus. E eu acho que foi muito bom, porque eu jurava que eu ia me converter de verdade no acampamento. E, na verdade, foi em casa, né? As pessoas ficam esperando no acampamento, sendo que Deus pode fazer transformação em você dentro de casa. E acho que precisa ter essa compreensão, né? E ali, então, eu tive esse contato com Jesus no dia 4 de julho, que eu cheguei a decidir. E aí, desde então, eu comecei a ler a Bíblia, tipo, realmente me empenhar. Me empenhar. Eu já tinha lido a Bíblia várias vezes antes, mas eu comecei a realmente me empenhar. Eu comecei a ler Eclesiastes, porque eu não sei onde, o que tinha acontecido, tô me lembrando disso aqui agora. Eu estava passando pela internet mesmo, eu vi ali falando sobre Eclesiastes, que era um livro que, tipo assim, Salomão estava desabafando sobre a vida. E eu fiquei tipo assim, gente, mas como assim isso está escrito na Bíblia que eu nunca soube? Entende? Como assim esse tipo de coisa falando que a vida é horrível, está escrito em Eclesiastes, eu nunca nem soube da existência desse livro. E eu fiquei assim, como assim? E aí eu cheguei curiosa, como sempre, também estava entrando em processo de depressão, quis ler esse livro. E aquele livro falou muito comigo, porque eu cheguei e falei assim, olha, se esse cara, eu nem sabia que era Salomão que tinha escrito, se esse cara que escreveu esse livro falou isso, e eu também penso que nem ele, então tá tudo bem. Não tem nada de errado assim comigo. Então eu cheguei a olhar o livro, eu lembro que eu estava em processo de conversa, eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, qual livro da Bíblia eu ler agora? E ele falou assim, a gente está lendo Mateus, lê Mateus com a gente. E eu comecei a ler. Lendo e lendo. Deus falando comigo, e nesse meio termo, quando eu comecei a realmente me envolver, que Deus me deu a oportunidade também de sentir o primeiro amor, foi quando ali eu descobri o primeiro amor de Cristo, aquele negócio que consome uma vez dentro do Santo Santos e em outro lugar você não consegue viver, foi o que aconteceu comigo. Eu entrei no Santo Santos e ali, então, eu cheguei e falei, caraca, que negócio incrível. Realmente movimentou todo o meu ser. E desde então eu vivo isso, eu anseio por isso. E Deus começou a me incomodar, cheguei a postar vídeo também na rede social, eu vi que as pessoas postavam no TikTok, eu falei, por que não postar? Eu me importava muito com a opinião dos outros, principalmente as pessoas ao meu meio. Creio que ainda posso melhorar nisso, ainda posso melhorar principalmente com algumas questões tão assim, pequenas. Mas eu me importava muito, principalmente com relação à minha crença. Eu achava que as pessoas iriam me zoar muito. Ah, eu tô postando conta do cristão, não sei mais o que. Será que o povo da minha escola vai me zoar? Eu cheguei a pensar, quer saber? Preciso zoar a paciência. E aí, então, já tinha desistido, tipo assim, na minha vida antiga mesmo, eu queria viver com Jesus. Eu falei, vou fazer isso mesmo. E eu comecei a postar e as coisas começaram a crescer, e eu não sei por quê. E eu lembro que eu comecei a ter contato com pessoas que eram influência, eu comecei a conversar com pessoas que eu nunca achei que eu iria conversar na minha vida. Eu lembro que eu vi, assim, essa galera, nossa, eu lembro direitinho, o vídeo de uma pessoa que fez com que, assim, fosse um choque de realidade para mim, para poder converter, porque foi através do TikTok também. O TikTok foi uma baita de uma plataforma para eu poder chegar e voltar para Jesus. Foi uma plataforma muito boa para poder falar e voltar, não, eu quero o Senhor. Foi o vídeo do Enzo Contieri. Esse vídeo dele me, assim, tocou de uma forma tremenda. Eu comecei a acompanhar o Enzo, o Matheus, a Jay, e eu nunca imaginaria conversar com eles igual eu converso hoje, sabe? Foi uma coisa que, assim, já chorei muito por causa disso, porque eu vejo tanta misericórdia de Deus, o Senhor, eu não sei por que fazendo isso, mas o Senhor honra. E eu lembro lá no início falando para Deus, eu espero que o Senhor movimente, faça a sua glória de alguma forma na minha vida, e eu vejo sua transformação acontecendo. E eu vejo isso muito claro na minha vida hoje em dia. Eu sou muito grata a Deus, de alguma forma, mostrando uma plataforma que muitos hoje em dia nem gostam, foi uma bênção sobre a minha vida. Foi algo que transformou totalmente o meu íntimo, transformou totalmente a minha vida. E só quem é íntimo meu vê e fala, realmente, a Ana virou outra pessoa. E eu sou muito grata a Deus por causa disso. Isso que você falou é muito bom. Vários elementos dentro da sua fala. Primeiro, a questão do encontro verdadeiro com Deus. Né? Tem gente que acha que tem uma idade específica. Eu já ouvi algumas pessoas falando, não, tem que ser depois de mais velho, então vou pegar minha adolescência e vou curtir a vida. Eu hoje, com 30 anos de idade, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria entrado para a igreja com 11 anos. E foi onde eu comecei a fazer um monte de besteira na rua na época. E eu falo para a galera que é mais próxima, né, por trabalhar com a juventude, conhecer bastante jovem também, que, cara, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar melhor.
Ah, mas a igreja é cheia de problema. Ah, mas a igreja tem fofoca. Mas a igreja tem isso. Mas a igreja tem aquilo. Eu coloco muito uma ideia para essa galera que fala isso, e até para você também que está nos assistindo ou nos ouvindo, que, cara, se você vê um monte de problema, faça a diferença você. Não fique esperando pelo outro. Não, mas fulano é assim, ciclano é assado. Aí, não, então eu não vou fazer a diferença. Deixa como está e pronto. Não, não é assim que funciona. Desculpa se você que está assistindo tinha uma ideia diferente, mas reclamar do problema e não se colocar à disposição para resolver não adianta de nada. É mais um problema dentro Uhum. daquele, dentro daquele ambiente. E assim, e ver que, cara, o quanto Deus usa através das redes sociais. É algo que eu fico maravilhado de ver tanto a galera mais jovem, tanto a galera mais velha, tantos idosos também. Que outro dia eu vi uma live muito interessante de uma senhora que já deve ter uns 65 anos, mas com uma desenvoltura na frente do celular. Eu fiquei assim, eu falei, eu Uhum. preciso assistir mais essa senhora para eu poder aprender alguma coisa. E ela super natural e se comportando muito bem, passando a mensagem de uma forma muito tranquila, muito leve e de um entendimento muito bom. E eu fiquei assim, oh, caramba, as redes sociais hoje é uma grande ferramenta para evangelismo. Né? Eu vejo que as redes sociais hoje é uma grande ferramenta para se alcançar mais pessoas. E você tocou também numa situação de que você nunca imaginou conversar com algumas pessoas, né? Que no caso você deu o exemplo da Jay, do restante da galera também, que está no TikTok. E assim, eu passo hoje pela mesma situação. Cara, eu paro para conversar com uma rapaziada aí que, pra você ter noção, a realização de um sonho é conversar com alguns autores de livros que eu tenho na minha casa. Que eu posso extrair o que, que você quis dizer com isso aqui. Né? Já tiveram alguns já que eu conversei, outros que já confirmaram que a gente já vai gravar ainda esse mês e outros no mês que vem. E não dá para conversar ali aqui na gravação, mas eu tenho aquele bate-papo antes e até depois, dependendo do convidado, e que ali é o momento de eu extrair coisas que eu não entendi. Teve um que a gente gravou, se não me falha a memória, 1h30. Só que a gente ficou 1h40 antes de gravar e depois mais 2 horas. Eu falei para ele, eu falei, o senhor tem tempo? Ele, todo do mundo. Eu falei, então beleza, eu vou te alugar porque eu quero tirar dúvida disso aqui. Peguei o livro todo anotado, todo rabiscado e comecei a tirar todas as dúvidas que eu tinha relacionadas ao livro. Pô, o cara que explicou tudo direitinho, né? Virou meu amigo. E é isso que eu acho muito maneiro, que essas situações, elas proporcionam para a gente, né, da questão das novas amizades, né? Pode não parecer, mas eu até hoje tenho uma dificuldade muito grande com a questão de relacionamento. Eu sou um cara muito fechado. Quando eu não conheço a pessoa, eu me travo o máximo possível. Não consigo olhar para a pessoa direito, porque eu morro de vergonha. Até algumas pessoas falam, pô, mas você é um cara tímido? Não parece. Eu falei, eu sou tímido demais, 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 demais. Aqui no bate-papo a gente quebrou o gelo, né, antes de começar a gravar, Uhum. mas mesmo assim, numa tensão, um terror de caramba, se eu gaguejar, não posso gaguejar, eu tenho que ter uma ideia do que falar, que não sei o quê. Eu sou muito preocupado com essa questão. Então também tinha esse problema, e tem até hoje, de vez em quando, esse problema do relacionamento. E eu vejo que quando Deus chega na nossa vida, ele transforma até essas coisas. Né? É. É uma coisa simples, pô, mas que faz toda a diferença. Né? Hoje eu consigo fazer uma amizade com algumas pessoas de uma forma mais natural, do meu jeito, né? Porque como algumas pessoas já até mandaram mensagem, e-mail, pedindo, você precisa se comportar melhor diante da câmera, você precisa sentar direito, você precisa usar uma roupa social ou uma camisa polo. Pô, brother, eu estou no quarto da minha casa, sentado na cadeira aqui no quarto, eu estou no meu ambiente seguro, estou na minha zona de conforto. Né? Como um bom carioca, a gente tem um jeito específico de falar, a gente tem um jeito Uhum. específico de se comunicar. É claro, não ferindo os princípios
do evangelho, né? Que também você que está assistindo, que era aqui do Rio de Janeiro, não usa isso como desculpa, não. O cristão tem um linguajar diferente, o cristão tem um bate-papo saudável, você vai ficar falando um monte de coisa. Acredito que a maioria do público que vai assistir esse Papinha na Palavra é um público jovem. Então, você jovem que está assistindo a gente, pô, estou conversando aqui com um exemplo de uma menina de 17 anos que entendeu a voz de Deus e se colocou à disposição de cumprir a vontade de Deus na vida dela e sem dar desculpa. Entendeu? Sem ficar naquela coisa, não, mas eu preciso me formar na faculdade primeiro para depois fazer a vontade do Senhor. Então, você que é jovem, que está assistindo aí, pega a dica, esteja no centro da vontade de Deus. Mas vai estudar também, vai fazer suas paradas, né? Corre atrás. As coisas da vida, as coisas que são naturais da vida. E é claro, sempre pedindo direção ao Senhor, que isso aí é a fórmula mágica, né? Não tem aquela coisa aqui de chegar, ó, quer aprender como é que alcança o sucesso na tua vida? Arrasta para cima. Não, vá orar e leia a Bíblia. Busque a vontade do Pai na sua vida, que aí dá tudo certo. Ana, Hum. eu... Qual é o seu chamado? Bom, eu tenho um chamado voltado para as mídias sociais, redes sociais, missionário. E já falaram também, foi mais recente, acho que pastoral, sabe? É o evangelístico pastoral. Eu, assim, recebo, né, missionária, Deus já deixou muito claro que é missionária. Deus já deixou muito claro que eu vou ser missionária e tal, que ele vai me levar para os lugares e que eu também vou ser usado tanto no canto como na pregação. Deus já me falou várias vezes, você vai ser usado de várias formas. E eu agradeço ao Senhor por isso. Eu sei que o Senhor tem algo grande reservado para mim. Eu agradeço a Deus tudo aquilo que ele tem entregado às minhas mãos. Às vezes eu fico até assim meio aflita, porque Deus fala comigo, você vai ser isso. Eu fico tipo assim, tá, mas e tal coisa? Eu não tinha que fazer tal coisa, Deus. Né? Mas assim, Deus sabe de todas as coisas, eu não preciso ficar aflita e ansiosa. Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Filipenses 4:6. Então, eu sei que eu tenho muito esse chamado, e é isso. Cara, entender tão jovem o seu chamado é algo muito bom. É muito bom porque você já tem uma direção. Você já tem um direcionamento dado por Deus. Eu acredito sim que você tem uma galera que tá ali contigo para te ajudar, amigos que você vem fazendo com o passar do tempo. Acredito que até os seus próprios pais dentro de casa também pô, devem te ajudar pra caramba nessas questões. Então, ter Uhum. essa ajuda é muito bom. Né? E eu já passei um tempo, eu digo tempo da minha vida, desde quando eu vim para Cristo, né? Tem 8 anos mais ou menos, de uma forma muito independente. Né? Eu não preciso de ninguém, eu não preciso conversar com ninguém, eu não preciso desabafar com ninguém, eu tenho Deus comigo. Né? O véu rasgou, então já que o acesso é direto, eu preciso só dele e pronto. Só que a experiência, a prática mostra completamente diferente. Né? A gente precisa depender, sim, totalmente de Deus, mas a gente também precisa ter um amigo, a gente também precisa ter um confidente, né? E aquele amigo que eu digo é aquele cara ou aquela menina que você vai falar alguma coisa sobre a sua vida e ele vai te dar um puxão de orelha se você estiver fazendo besteira, né? Porque o amigo que concorda 100% com as coisas que a gente faz de errado, na verdade, não, não é o nosso amigo, né? É uma pessoa que está ali para tirar um certo proveito e tudo mais. E eu acho até assim que o fato de você ser bastante jovem e ter uma influência, pô, de uma forma muito grande nas redes sociais, eu não sei se já aconteceu, mas se não aconteceu, pode acontecer a qualquer momento, é o fato de começar a chegar uma galera próxima querendo se aproveitar da exposição, né? Uhum. Da tal. Eu não gosto de usar a palavra fama, mas vou falar fama no momento, mas você entende que é uma situação do Uhum. reconhecimento. Então, assim,
E por que que eu estou tocando nesse assunto? Porque eu comecei a ver isso na prática com pouco tempo que tem de internet. Eu comecei já a ver de uma pessoa ou outra que manda mensagem: poxa, cara, eu quero participar do Papeando a Palavra. Tipo assim, se oferecendo, mas com 500 questões. Não, tem que ser nessa condição. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que falar daquilo, eu tenho que entrar no assunto polêmico para poder viralizar. Aí eu até brinco, para poder lacrar, né? Porque tem uma galera que gosta desse termo. E assim, é uma galera que vai chegando, que vai querendo se aproveitar de certa Ibope, né? forma, né, Aham. do, da exposição e perdem a ideia de que se você está no lugar que você está hoje, eu estou no lugar que eu estou hoje, não acredito que é por uma questão de um planejamento de ser famoso, mas sim por se colocar à disposição verdadeiramente de Deus e ele que vai impulsionando. Né? Não precisa nem usar o tráfego pago na internet. Deixa que ele mesmo impulsiona para alcançar mais pessoas. Então, eu vejo que é bem interessante. E dentro desse assunto que eu puxei agora, é onde tem uma pergunta que pediram para fazer para você, de se você já passou por essa situação de ter pessoas chegando próximo de você para poder se promover, Tá. né, de aproveitar a situação e tudo mais. E se aconteceu, a pessoa também pediu para você compartilhar um pouco, claro, se você não quiser, não precisa citar nomes, porque até citar nome fica um negócio antiético pra caramba e pode dar um problema pra gente. E a gente está fugindo de problema, Uhum. eu tenho certeza. Nossa, acontece muito, acontece muito, sabe? Eu teve pessoas assim, eu considero de coração, chegando para mim e falando assim: ai, Ana, você ficou famosa, né? Por que a gente não faz um vídeo lá no TikTok juntos? Tipo assim, na cara dura mesmo, eu fico assim. Aí a pessoa ainda chega e tem a cara de pau, virar e fala assim: não, porque não é que eu quero ser famosa, eu gostaria, mas tipo assim, como você é, eu fico assim. Que bom, ai, que bom então que você está sendo pelo menos sincera, né? Que você quer aproveitar alguma coisa. Mas também já aconteceu, tipo assim, muita gente é bem ruim também, achando, você fez isso de propósito, você está usando fórmulas para ficar famosa. Para ser bem sincera, eu nunca na minha vida imaginaria estar tendo esse tipo de influência. Na verdade, eu fico assim, até meio assustada por isso ter acontecido, porque querendo ou não, eu não posso postar uma coisa agora isso é muito difícil até. Eu sou uma pessoa muito impulsiva. Então, o que acontece? Às vezes, eu gosto de falar, eu sempre sou muito aberta e muito sincera com o meu público. Eu falo tudo, eu deixo claro quem eu sou bem aberta mesmo. Então, tem coisa que, assim, não era para eu ter falado, mas eu falei. Não que seja errado eu falar, mas é porque não tinha necessidade de falar naquele momento. Isso é uma situação que eu estou passando agora, por exemplo. Então, acaba que, assim, tem gente que chega vindo palpitar assunto que nem sabe o que está acontecendo na minha vida. Chega, mas já fica criando um monte de coisa. Como que eu estou fazendo, não sei mais o que eu estou fazendo, sendo que eu não estou fazendo nada de errado. E eu só cheguei, soltei alguma informação, e o povo já fala, eu falei A, o povo entende B e comenta um C. Isso acontece até dentro da igreja. Aí eu fico imaginando, tipo assim, isso acontece na minha vida e o povo fica falando coisas assim que não sei de onde sair a informação. Mas isso acontece muito. É triste? É triste. Mas eu acho que a única coisa que eu tenho que fazer agora, o único poder que eu tenho é orar a palavra de Deus. E o Senhor tem falado mesmo comigo que eu ia passar por essas aflições, que eu vou passar por isso, principalmente por ser de meio de rede social. Essas coisas vão acontecer. E eu nunca planejei isso, até porque você está fazendo isso, né? Você começar a dedicar nas redes sociais, você também tem que estar disposto e compreender que você vai estar disposto a falar da sua vida para as pessoas. E não é uma ou outra, são milhares, Verdade. milhares, entende? Então, assim, milhares de pessoas me acompanham. Eu Isso às vezes me assusta, não tanto porque eu creio eu não tenho eu não tenho essa compreensão. Muita gente pergunta assim: não sei se você acha famosa. Não sou famosa. Jesus que vive em mim é famoso.
entende? Então, o ponto não é sobre fama, o ponto é sobre quem ele é, o que eu faço. Eu comecei falando dele e, de alguma forma, ele quis me honrar. Eu agradeço a ele por isso. Eu estou começando um caminho sem volta. É um caminho sem volta, É né? verdade. Um caminho sem volta, porque mesmo se eu desaparecer, as pessoas vão ficar perguntando o que aconteceu. Então, compreender isso, sabe? Graças a Deus, eu sou uma pessoa que não tem muito problema, sempre fui mais de boa, mas estou aqui esperando que o Senhor possa fazer na minha vida, sabe? E é isso. Entendi. Assim, essa questão que você falou do problema, né, nas redes sociais e tudo mais, eu já me envolvi em um sem querer, né, mesmo tendo pouco tempo, de um assunto que a gente combinou que não ia falar, mas eu vou dar aquele toque side, não vamos aprofundar nessa situação, que é sobre a questão do calvinismo e arminianismo. Porque eu tenho amigos dos dois lados, né? Como eu te falei, Eu também. como eu sou mais voltado à área do ensino, à área do estudo, eu entendi que o chamado de Deus na minha vida é para a área do ensino, é o dom de mestre. Então, é inevitável você se posicionar firmemente nessa questão. Mas eu sou uma pessoa que eu me posiciono e eu não vou editar essa parte, já não sei se vai dar problema, mas vamos lá. Eu me posiciono de uma forma mais equilibrada. Consigo ver verdade nos dois posicionamentos, seja calvinista, seja arminiano. Um ponto ou outro acerta, né? Mas já teve um vídeo que eu coloquei, que eu botei o seguinte, a chamada Calvino versus Armínio, e um ponto de interrogação. E a ideia era justamente levar a galera à reflexão de, poxa, é um contra o outro, né? A questão da pergunta. Eu não sei se as pessoas que reclamaram não sabem ler direito, que ignoraram o ponto de interrogação e acharam que o vídeo ali era um embate. Cara, o que choveu de mensagem para mim, falando você tem que se posicionar melhor, você foi para um lado e foi para o outro e tudo mais. Fizeram um movimento na época, que foi bem curto, mas que me prejudicou no sentido mais comigo mesmo, né? Eu comigo mesmo de achar que não estava fazendo um trabalho interessante. Que eu perdi bastante alcance porque a galera começou a denunciar os vídeos no YouTube. E eu fiquei assim, caramba, pelo simples fato de eu não ter falado mais de uma forma mais veemente sobre o meu posicionamento Uhum. nessa situação. Então, assim, é bem complicado. E outra galera que queria participar para poder promover um trabalho, não preciso, porque aí vai dar like para mim, vai dar like para você, vamos fazer uma parceria e tudo mais. Galera que está assistindo, cara, prega o evangelho só e deixa que quem dá o crescimento é ele. Né? Como a própria palavra diz, né? Exatamente. Um vai plantar, o outro vai regar, mas quem dá o crescimento é somente o Espírito Santo. Então, você que tem vontade de começar um projeto na internet, se espelhar em uma pessoa ou outra, não tem problema nenhum. Mas entenda uma coisa, você, a outra pessoa é outra pessoa. Não Uhum. queira ser igual a ninguém e não queira também a tal da fama para poder ficar famoso pra caramba, ter um reconhecimento e ganhar dinheiro. Prega o evangelho, deixa que o restante, quem acrescenta é ele, ele sabe da minha e da tua necessidade, então pega essa ideia. E, Ana, a respeito ainda sobre a questão das ferramentas digitais, nós sabemos que elas são muito usadas hoje para a questão do evangelismo, né? Até foi a sua resposta a respeito sobre o Uhum. seu chamado. Tem uma galera que é contra a sua resposta, né? De a questão de meu chamado evangelístico nas mídias sociais. Não, isso não existe. Você tem que pegar sua mala e ir para um estado lá, não sei das quantas, poder dar alimento para as pessoas. Não, hoje o evangelismo é uma forma muito abrangente. Né? Tem a galera que ainda faz. Uhum. E por que não ainda fazer, mesmo tendo alcance na internet? Eu acredito que não é a tua situação, mas eu vejo que é a situação de uma boa parte da rapaziada que está aí, que substituiu
a ideia igreja, congregação para a igreja internet, né? As igrejas digitais. Conheço uma galera que hoje fala, eu congrego na igreja da internet, eu congrego na igreja do YouTube. Não tem uma raiz numa igreja local, não tem um pastor e vive de pregações de YouTube. Não estou falando aqui que a pregação na internet é algo ruim, não, pelo contrário. É extremamente edificante, porém, não é o todo da nossa vida cristã, né? É algo que ajuda, vamos dizer que é uma ferramenta que está auxiliando nesse momento. E você consegue ver nessa questão da popularização da evangelização nas redes sociais, você consegue ver um lado positivo e um lado negativo em relação a isso? Sim, consigo sim. Eu vejo o lado positivo porque tem alcançado pessoas. E eu vejo o lado negativo porque tem gente que tem aproveitado disso por fama, tem aproveitado isso por fama. Mesmo sendo bom essa pessoa alcançando para as pessoas, Deus vê o coração, né? Sim. E então tem gente usando isso por fama. E também tem esse ponto que você acabou de falar. Eu acho que eu não iria lembrar desse ponto se eu não tivesse abordado ele. As pessoas têm se acomodado a ver as coisas somente na internet e não ir para a igreja. E achar, não sei o que, mas a igreja tem problema. Gente, qualquer lugar que você for, vai ter problema. É impossível você ir para algum lugar e não ter problema. Deus, o evangelho é maravilhoso. O mundo gospel não é perfeito, não. O mundo gospel vai ter suas imperfeições, até porque o humano é falho. O Sim. humano é falho, nós somos falhos. Então vai acontecer sim imperfeições. Você não vai achar uma pessoa perfeita, uma pessoa, no caso, tipo assim, amizade. Você não vai achar uma amizade perfeita que a pessoa nunca vai errar ou você nunca vai errar com ela. Muito pelo contrário, sempre vai ter desavenças. Você sempre terá desavenças com seus pais, assim como você também sempre terá desavenças com seu futuro cônjuge, entende? Então, compreender que isso é um ponto negativo. Primeiro, não aproveite da fama. Jesus, você pode fazer o que você quiser, mas quem está vendo isso mesmo é Deus. Aí vai do seu coração, você vai realmente fazer isso por fama ou não? Porque Deus está vendo. Eu não estou vendo, glória a Deus o que você está fazendo. Amém que você está pregando o evangelho, mas será que você está fazendo de uma forma com a intuição correta? E também tem o outro ponto, que é, agora que estou vendo aqui, tem os negócios online, eu vou deixar de frequentar uma igreja. Você falando que não precisa de alguém. Vamos lá. Nós somos corpo. Vamos supor que eu machuquei minha mão. Eu quebrei minha mão. Eu vou precisar ir para o hospital para poder consertar. Quem vai me levar para o hospital? Minha mão vai sozinha até lá? Não. Eu vou precisar das minhas pernas para chegar lá, para minha boca falar que minha mão está doendo e eu quebrei. Eu vou precisar do meu cérebro também. Então, eu preciso de outros membros do meu corpo para poder chegar e levar essa mão que está machucada. Talvez você seja um membro que precisa ajudar alguém. Ou talvez você seja um membro que precisa ser ajudado. Nós precisamos estar em união para um ajudar o outro. Para sempre estarmos em convivência e partilharmos do evangelho. Precisamos sempre estar antenados, precisamos sempre estar ligados com a palavra, criando um laço maior com a palavra e ajudarmos uns aos outros. Então, é necessário sim que você vá para a igreja. Nós somos membros. Você não é feito para ficar sozinho. Não é bom porque o homem vive só. Em Gênesis já começa falando isso. No primeiro livro da Bíblia. Pá, não é bom que o homem viva sozinho. Deixa, joga alguém. Eclesiastes também fala sobre isso. Na Bíblia inteira fala sobre isso. Sabe? Compreenda. A igreja, ela não é só online. É claro que nesses últimos tempos está difícil e tudo mais, mas se você tiver a oportunidade de poder sair e encontrar com a gente pessoalmente, isso é muito bom, porque tudo está sendo por tela hoje em dia. E é muito complicado eu ficar vendo tudo por tela. Eu acho que daqui a pouco o meu olho está tendo um troço, precisa de sei lá, Usar óculos. um oftalmologista, usar óculos, entende? Mas, por favor, entendam, vocês precisam frequentar uma igreja e principalmente criar uma amizade com o líder de vocês. A pessoa que orienta, a pessoa que está ali, seus pais, porque às vezes eu fico recebendo perguntas que facilmente seriam respondidas se a pessoa tivesse alguém discipulando ela. Se uma pessoa tivesse discipulando essa pessoa, ela facilmente teria a resposta, saberia como realizar essa situação. Eu fico recebendo uma coisa assim, eu fico assim, gente, é só você ter relacionamento com Deus, você ter devoção ali com Cristo, e as pessoas não compreendem isso. E eu não julgo, porque eu também tinha essa dificuldade, eu também tinha esse problema. Mas as pessoas têm medo de criar um laço, um relacionamento com líderes delas. Eu não sei por quê, mas elas precisam tirar esse medo.
Verdade. Sim, eu como líder de juventude sei na prática como é que funciona essa questão, né? Tem uma galera Uhum. que visivelmente está com problema, aí a gente já entra numa outra questão de, infelizmente, né, eu já passei isso na prática também, de repreender alguém que está fazendo besteira e de dar uma ideia, tipo, olha, dá uma segurada em relação a esses compromissos na igreja, que você está fazendo isso daqui, está errado. Dá uma segurada, porque nós sabemos que as coisas que são realizadas na igreja não podem ser realizadas com brincadeira. Não tem como eu viver algo dentro da igreja, o santarrão, e sou o cara que quase voa no culto de tanta espiritualidade e tão cheio do Espírito Santo, e fora da igreja está vivendo uma vida de pecado. Isso não faz sentido nenhum. E de eu ter que travar algumas pessoas de fazer uma determinada situação e o pai e a mãe vêm me apertar e falando que o errado era eu. O errado é É, você. Você está querendo dizer que eu não dou educação para minha filha ou para o meu filho dentro de casa? E a minha resposta, eu preciso trabalhar com a verdade. E ter que responder. Sim, você não dá educação, você não dá a atenção para o seu filho ou para sua filha dentro de casa. Então, se não dá atenção para o filho e para a filha dentro de casa, quer jogar depois na responsabilidade da igreja, assim como jogam na responsabilidade da escola também, de ter que educar o filho, sendo que esse papel é da do família. pai e da mãe. Uhum. A orientação vem da escola, a orientação, segundo a palavra, vem da igreja. Então, é uma situação muito complicada. E uma outra questão que você falou sobre a questão do discipulado, né? Eu tô com 8 anos, vou fazer 8 anos em agosto, que eu vim para Cristo, né? Estou na igreja. Vim para Cristo não, estou na igreja, porque eu costumo dizer que eu só me converti depois de 3 anos e meio que eu já estava na igreja. Foi onde eu entendi realmente o que Cristo fez por mim. Já pregava, já dava aula de escola bíblica dominical, mas fora da igreja era uma decadência total, Uhum. era um agente duplo dentro da igreja. Então, assim, desse tempo todo, eu não consigo te falar quem é o meu discipulador, porque eu não tenho. Assim como várias pessoas também não têm um discipulador, né? Eu forço algumas situações e como até uma irmã, né, para você que está assistindo, que fala aí que eu sou tradicionalzão pra caramba, eu acredito sim no dom de profecia e na revelação de Deus, tá, galera? E que falou que durante boa parte da minha vida, essa irmã, no final de uma pregação, ela falou que quem iria me discipular era o próprio Senhor. E que não era para eu ficar caçando discipulador na igreja, discipulador em outra igreja, amigos e tudo mais, que o próprio Senhor iria me discipular. E assim, isso realmente acontece. E eu até brinco de vez em quando, fico, Senhor, por que que o Senhor não coloca alguém? Porque a pessoa, ela pode ser de um pouco mais maleável, um pouco mais tranquila. O Senhor me aperta muito, o Senhor quer me ajustar de uma forma que tá doendo. Às vezes é muito complicado. Mas é a forma que tem que ser. Eu já entendi isso. É cada um dentro de um processo específico. Só que isso falta muito, principalmente para o jovem, né? A questão do discipulado, do discípulo. E eu vejo o discipulado, não sei se a sua visão é a mesma que a minha, se você discordar, você, com certeza você vai falar, que o discipulado é a ideia da transmissão de vida. É você estar mais próximo. É o discipulador passar a sua experiência de vida para aquele que ele está discipulando. E eu não Uhum. vejo vergonha e problema nenhum do discipulador chegar e falar para aquele que ele está discipulando, cara, eu errei. Eu errei nisso aqui. Eu pequei. Porque é um ser humano, né? E tem uma galera que bota o discipulador como um Superman, né? O meu discipulador, ele é o Homem de Ferro, ele é o Tony Stark, ele é o Hulk e um monte de coisa. Não é, cara. É um ser humano igual eu, igual você, igual a todos nós, que pode errar em um momento ou outro, né? O Rafael pode errar contigo em algum momento. Uhum. A Ana pode errar com quem está mais próximo dela também em algum momento. Isso, infelizmente, nós estamos sujeitos, mas acredito que felizmente, porque é com os erros que Deus vai
ajustando aquilo que tem que ser para ficar certinho, tudo bonitinho. Então, eu vejo muito que essa questão do discipulado é algo muito deficiente no nosso cenário no sentido geral. É claro, tem as suas exceções. Eu não sei como é que funciona a questão do discipulado na sua igreja, na denominação que você congrega, mas de um sentido bem abrangente, eu acho que falta muito a questão do discipulado no nosso tempo. O que Falta. você acha sobre essa questão? Eu concordo plenamente com você. Para discipular alguém, você precisa ter muita maturidade. Na minha igreja, nós somos uma igreja em células, então tem líderes e tudo mais. E meu pai fala assim: tem que ser líder logo, por que você não virou líder ainda? Eu fico assim: eu líder? Medinho, porque eu sei a complexidade que tem nisso. E o povo fica assim: como assim tem medo de ser líder? Não é que eu tenho medo, mas tipo assim, eu sei o quanto eu tenho que me empenhar, o tanto que isso é uma coisa forte, porque eu vou estar cuidando, discipulando de meninas, eu vou estar discipulando pessoas, seriamente. Não é mais tô na rede social, posso só aconselhar e depois tchau. Não é assim que funciona. Gente, é uma coisa que todo dia eu tenho que estar lá conversando, fazendo amizade com elas. Então é uma coisa séria. Então, às vezes, eu fico fugindo por esse medo, porque eu sei que discipular não é algo fácil, sabe? E assim, é claro, as pessoas elas precisavam até de ter um curso de discipular. Será que existe? Deve existir um curso para poder nos ajudar a discipular pessoas. Muitas pessoas precisam desse curso. Eu creio que todos nós precisamos dele, mas as pessoas às vezes não levam a sério o cuidar de alguém, sendo que elas precisam entender que é uma vida. Você está cuidando de alguém que é uma vida. E isso vai interferir, talvez, toda a caminhada dela. Verdade. Assim, a Bíblia ela é bem clara e bem categórica, né? Se não me falha a memória, Efésios 2 ou Efésios 3, que Paulo vai dizer que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Uhum, É justamente essa a ideia do discipulado. E a galera tem uma visão até errada desse suportar, né? É aquela situação de, fulano de tal tá na igreja, então eu suporto. Eu não gosto, eu suporto. Só que a ideia do suporte ali é justamente de você estar sendo algo que vai sustentar o outro, alguém que vai apoiar a pessoa. Daí a ideia do suportar uns aos outros em amor, né? Então, eu acho que o discipulado ele é isso, né? Aquela amizade que você tem do discipulador com a pessoa que você está discipulando. Você até tocou no assunto agora sobre a questão de um curso, né? Na denominação que eu congrego, na Igreja do Nazareno, nós temos um curso, né, de discipulado. E aí, qual é a ideia? Eu posso até dizer assim, na teoria. Você passa pelo o curso de discipulado e depois você vira um discipulador, entendeu? Isso é muito bonito, né? Isso, a teoria, ela é maravilhosa. Na teoria, ela uhum, funciona direitinho. O grande problema é quando vem para a prática. Na exatamente. prática não funciona. Porque justamente as pessoas não querem ter o cuidado com o outro. Porque cuidar do outro dá trabalho. Cuidar da outra pessoa dá muito trabalho. Tem gente que dá dor de cabeça pra caramba. Eu mesmo, quando eu cheguei na igreja, eu dei muita dor de cabeça pro meu pastor na época. Mas muita dor de cabeça mesmo. Cheguei muito agitado, muito metido a brabo e tudo mais, né? Até mandar um abraço para ele que falou que ia assistir esse Pai na Palavra aqui, que vai estar sendo a estreia no sábado, né? Pastor Abílio, né? Um grande amigo. Tivemos vários problemas no começo, que aqui a gente deixa passar batido, Uhum. não precisa entrar em detalhes. Né? Eu falei para ele que ia falar o nome da denominação da igreja lá e, como palavra de homem, eu preciso cumprir a promessa que eu faço. Você não faz ideia qual é o nome da igreja que eu me converti. Qual? Assembleia de Deus. Aí vai uma parte que eu tenho certeza que você vai rir. Você já está aí. Hum. É Assembleia de Deus, Ministério, Jesus vai voltar, quer você queira ou não. Adoro! Eu sou mais a tia do coque, sabe? Assim, está conversando com uma tia do coque. É muito. Eu sou Cara, aquela. isso é uma verdade. Ele vai voltar, a gente querendo ou não.
Mas fica engraçado, assim, a gente... Total. Tipo assim, eu sou aquela menina que é totalmente do coque. Deus me concedeu dom de profecia. Então, às vezes, no meio do nada, eu chego pra alguém e falo assim, ô, sabe tal coisa? Isso acontecer esse ano, sabe? Eu chego para as pessoas falando um negócio desse mesmo, bem. Eu tô até com Glória a medo Deus por agora. isso. Não, só se Deus me usar aqui mesmo. Aqui. Meu Deus do céu. Tô E falando com uma aí, então, assembleana e nem sei. para falar a verdade, sabia que eu sou batista? Minha mãe que é mais do manto, puxei, acho que esse negócio dela, que meu pai não é tanto. Mas assim, já aconteceu, tem uma amiga que ela chegou me chamando esses dias, Ana, muito obrigada. Tô vendo aqui nossas conversas, eu mandando mensagem para ela, amiga, tal coisa vai acontecer. E aconteceu, acabou de acontecer. E ela falou para me agradecendo, eu tipo assim, glória a Deus, agradecer a ele, agradecer a Jesus, né? E amo esses irmãos, só aquela própria que fica pulando, fica gritando. Eu amo, sou essa mesma. É o oposto, cara. Eu sou aquele. Se tu visualiza alguém que chega na igreja, senta, fecha os olhos, só sabe chorar. Esse sou eu. Eu não esboço nenhuma reação de levantar a mão, de bater palma. Aí já teve gente que falou, pô, mas o culto tá pegando fogo aqui, você tá sentado e não tá sentindo nada. Tipo assim, me deixa, cara. Eu tô sentindo aqui do meu jeitinho, da minha particularidade. Deus está falando muito comigo. Eu não preciso fazer isso, mas eu acho muito legal quem tem essa. Isso vai de pessoa para pessoa, né, cara? Tem gente que é mais extrovertida, Uhum. e isso influencia muito na questão na forma da adoração. Isso não tem como desassociar. Se você for uma pessoa muito agitada, muito elétrica, na sua adoração, você vai, eu posso dizer, extravasar um pouco mais do que o outro que não é. Eu falo aqui, tem uma galera que brinca e ri, mas eu já entrei no manto algumas vezes em 8 anos, acho que 2 ou 3 e tudo mais, No, de falar em línguas. Uma vez minha namorada ficou nervosa, que eu comecei a falar, não conseguia parar. Mas aquilo para mim foi muito bom. E muita gente fala, pô, tu é tradicional. Na época eu me considerava de uma linha mais calvinista. Você imagina um calvinista, entre aspas, na época, falando em língua estranha. Quase botaram na fogueira na praça pública, aqui perto nossa, de onde meu. eu moro. Mas eu acredito muito que, cara, Deus vai se manifestar da forma que Ele quiser e a gente vai ter uma reação. Tem gente que não consegue se controlar. Eu já tive reações de começar a chorar copiosamente e de passar mal de tanto que eu chorava e me tremia. Mas eu estava Uhum. entendendo naquele momento que a manifestação dele estava sendo algo ali único, um momento ímpar, que nunca mais aconteceu nesse tempo que eu estou na igreja. Mas que para mim, naquele momento, foi extremamente necessário. E, cara, até para você que está assistindo a gente também, não tem uma forma específica, né? Existem formas, mas é o mesmo Deus que fala, é o mesmo Deus que age, é o mesmo Deus que Amém. transforma e que ele fala aos nossos corações segundo as nossas necessidades e a vontade dele. É claro que reina e reinará para todo sempre. E, Ana, só para a gente terminar aqui, que eu acho que a gente já está. Eu não sei quanto tempo a gente está gravando, porque eu não Eu costumo acho que faz marcar. mais de uma hora, um pouquinho mais de uma hora, se eu não me engano. Então, Ou uma você hora, não já sei. quer terminar agora ou dá tempo de entrar em mais um assunto para a gente terminar? Tô preocupada um pouquinho com o horário. Tem algum Queria ficar compromisso? mais tempo. Tenho um compromisso por questões de escola, atividade, meus pais Ah, também, tá, tá. de Então, janta. perdão. Então a gente pode até. Não, mas dá Deixa. para fazer mais uma pergunta, dá para finalizar com Ah, alguma perguntinha. então tá beleza, então. Sim, uma das coisas que eu queria, já é uma questão particular, né? Ninguém me mandou a pergunta e tudo mais. Uhum, Que você falasse um pouco, né, de uma forma breve, dentro do seu tempo, sobre os desafios que o jovem cristão enfrenta nesse momento, né? Porque eu acho que tem alguns jovens que têm uma barreira com alguém que é um pouco mais velho de ouvir, né? E alguém da mesma faixa etária falando sobre esse assunto, eu acho que tem uma galera que vai parar para prestar atenção mais um pouco, né? Por exemplo, né? A gente até trocou uma ideia antes de começar a gravar.
sobre a questão de relacionamento, né? Porque nesse tempo que eu estou na igreja, cara, eu já ouvi muita gente falando, estou orando com fulano, Deus confirmou que é. Mas assim, conheceu o cara na segunda-feira, terça-feira, Deus confirmou, quarta começou a namorar, domingo já estava solteiro. Então, eu fico pensando, que Deus é esse que confirmou? Será que é o Deus da Bíblia? Será que é o Deus das Escrituras e tudo mais? Mas aí, o que que você tem para falar? Dá até como uma orientação para essa galera que vive nessa tensão que é normal da juventude a respeito de relacionamento. Levando em consideração essa questão, né? Ai, Deus confirmou, tô orando com alguém, Deus confirmou. Toma cuidado. A confirmação de Deus, é claro que ela pode vir no seu coração, mas eu tenho tanto cuidado com isso. Eu lembro que eu chego para Deus e falo assim, Deus, a confirmação que ela desce do céu, quase que o Senhor escrevendo no céu, entendeu? Eu sou essa pessoa. E eu deixei muito claro que eu queria além da bênção dos meus pais. Porque a bênção dos seus pais e de pessoas que te orientam e tudo mais é muito importante. Isso é uma coisa que já vai designar. Se tem a bênção dos pais de um lado, a bênção dos pais do outro lado, confirmação de líderes de ambos os lados, tá show. Mas eu quero mais. Eu sou uma pessoa que quer mais que isso. Eu não quero só paz no meu coração, eu não quero só bênção dos meus pais, eu quero mais. Eu queria ver o Senhor fazendo um milagre, sabe? Fazendo tipo assim, portas abrirem, sabe? Aquele desenho, né? Portas abrirem. E eu sou essa pessoa, então tem que tomar muito cuidado porque a minha mãe fala e eu concordo muito com ela. As duas decisões mais importantes da sua vida. A primeira é se está Jesus no seu coração e a segunda com quem você vai se casar. São duas decisões extremamente importantes, porque se você vai casar com uma pessoa, você tem que compreender que você vai casar com ela e vai ficar o resto da sua vida com ela. Vai passar o resto da sua vida com ela. Eu acho que as pessoas não têm noção do que é resto da sua vida com ela. Ou até o dia do Senhor, porque a gente não sabe até quando Jesus vai voltar. Mas, então, você precisa ter essa concepção. Você vai passar o resto da sua vida com ela. Você vai morar na mesma casa que ela, você vai ter que aceitar os defeitos dela, você vai ter que ver isso mesmo. E principalmente analisar se os chamados de vocês batem. Porque pensa, eu tenho um chamado voltado para música e para pregar. E eu vou ser missionária. O Senhor já confirmou isso para mim. Eu não posso chegar e começar a me relacionar com alguém que tem um chamado pastoral local. Verdade. Eu não posso chegar e me relacionar com alguém que tem um chamado que vai ficar aqui, senão vai travar meu ministério. Entende? É claro que, tipo assim, não vai ter um julgo desigual ministerial. Já vai pensar nisso? Que loucura? Já começa o julgo desigual. Julgo desigual, pois pensa assim, não, me relacionar com alguém que não é da igreja. Às vezes até dentro da igreja rola de julgo desigual. Vai além Entende? disso. Então, às vezes, para achar a pessoa, achar uma pessoa que vai combinar com você, vai demorar. Eu digo que não existe pessoa certa. O que eu acho que acontece, né? Muitas pessoas discordam, outras pessoas concordam, é aquilo que eu vivenciei e aquilo que eu percebo que o Senhor mostrou para mim como verdade no meu coração. Vai aparecer várias pessoas que têm o mesmo chamado, o mesmo ministério, que vão agregar com você várias coisas, que vai fazer seu tipo. Mas aí você que vai escolher se você vai querer essa pessoa ou não. Você vai esquecer, você vai querer passar o resto da sua vida com essa pessoa ou não. E também tem toda a questão da idade, né? Às vezes você quer se envolver num relacionamento, mas você não tem nem dinheiro, você não tem nem uma vida espiritual estável com o Senhor e nem uma vida emocional estável. Você não tem nada desses aqui estável. Como é que você quer, então, se relacionar se você não tem nenhum desses três? Que são os três pilares importantíssimos para iniciar qualquer tipo de relacionamento. Você tem que estar bem consigo mesmo, porque antes de você relacionar, você querer amar alguém, você precisa se amar acima de todas as coisas. Antes de você querer estar ali com alguém, você precisa estar querendo ali se amar e fazendo tudo para o Senhor. Então, eu tenho muito isso como verdade, de essa confirmação. É claro que ela pode vir rápida. A gente não sabe, o tempo de Deus é totalmente diferente daquilo tudo que a gente imagina. É claro que a confirmação pode ser rápida. E Deus não é Deus de confusão. Então, creio eu que geralmente, quando tem esses casos, Deus pode demorar, sei lá, 2 semanas para responder. E uma oração que eu costumo fazer, se você está começando a se relacionar com alguém, é você estar de coração aberto. Mas é coração aberto mesmo. Chega e fala assim, Deus, se não for para ser, eu estou disposta a abrir mão disso. Eu falo, não. Se não for para ser, se não é algo que vai agregar espiritualmente, não vai me agregar algo ministerialmente, não vai fazer uma diferença na minha vida, não vai nada disso, então que o Senhor retire, mas com força.
porque eu não quero viver algo que não seja do seu plano. Faça oração. Diga essa é uma oração da pessoa corajosa. Você está ali gostando da pessoa, está gostando muito da pessoa, mas você vai chegar e falar assim, Deus, eu abro mão, porque eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Então você está de coração aberto, falando assim, se o Senhor quiser retirar agora, retira. Aí tem até aqueles memes, o Senhor retirou. Então rola, vai rolar, pode acontecer muito o Senhor retirar. E pode acontecer de não retirar. Então, o ponto é você estar disposto a fazer essa oração, de coração aberto. Uhum. E Deus vai te honrar. Se for a pessoa, se essa pessoa bater com você, vocês dois serem parecidos e tudo mais, show, vai bater, Deus vai te honrar. Deus vai trazer confirmação para você. E aí chega assim, Ana, mas a confirmação será que vai vir mesmo? Vai, pode ter certeza que vai. Ainda mais se você quer tudo escrito, que nem eu, vai vir confirmação também, tá tudo bem. O Senhor vai mostrar escrito para você. Ele vai fazer coisas incríveis. Nem que apareça um profeta na sua vida e fala coisa que vai testificar seu coração. Tem que tomar muito cuidado, tem que ser algo que vai testificar. Mas lembre-se de uma coisa. Deus não vai falar só com você, não. Vai falar com a pessoa também. Entendeu? Então, tudo que ele falar para você também vai falar com outra pessoa. Não é nada assim, não, entendeu? Tem que testificar para a vida dos dois. Então, pode acontecer de vocês dois terem o mesmo ministério, o mesmo chamado, vocês terem um negócio tudo bonitinho, mas a pessoa não querer você. A pessoa tem livre-arbítrio. Entendeu? Então, tipo assim, ela pode escolher. Verdade. E aí você vai ficar nessa. E o ponto que acho que as pessoas são muito desesperadas. Eu quero me relacionar, eu quero sair. Calma. Eu sei, vai chegando uma época da vida que eu não tô indo, graças a Deus, essa época da vida de desespero, de jeito nenhum, muito longe disso. Eu tô bem longe de estar desesperada. Sou nova ainda. Mas vai chegar uma época da vida que as pessoas vão ficando desesperadas, vão ficar assim, não, eu preciso me casar, eu quero encontrar alguém rápido que não sei mais o que, eu não aguento mais. Eu imagino, tipo assim, eu compreendo o desespero, porque eu não imagino, não. Mas eu acho que o ponto é começar a orar, pedindo para o Senhor acelerar o processo. Não é errado pedir para Deus acelerar o processo, acelerar a vinda dele. A gente pede para ele voltar logo. Uhum. Não é errado você pedir para ele colocar uma pessoa na sua vida rápido. Sabe? Não é errado pedir para Deus colocar um emprego na sua vida rápido. Não é. Tá tudo bem. Deus quer ouvir o desejo do seu coração. Eu sempre tive muita dificuldade nessa área de relacionamento. Então, o que eu fiz? Eu precisei fazer uma imagem do cara que eu quero para mim. Eu precisei escrever do que eu queria. Porque qualquer um que aparecia para mim entregava o meu coração. Sabe? Então, eu precisei fazer uma listinha do que eu queria. E Deus, eu sei que ele vai me honrar colocando uma pessoa assim. Vai sim, vai sim. Vai. Eu sei que vai. E aí, então, o ponto é você estar sempre em oração, mas disposto a estar de mãos, de braços assim, de coração aberto, que se não for da vontade do Senhor, ele vai retirar. E o melhor é chegar a pedir para Deus, Deus, se não for da sua vontade, que o Senhor tire antes de qualquer tipo de relacionamento acontecer. Porque senão ele vai se entregar cada vez mais, ele vai ter o coração cada vez mais quebrantado pela pessoa. Tá apaixonado, tudo assim. Eu amo a pessoa. Então, o ponto é você chegar e desde o início falar isso assim. Mas entender, às vezes, você precisa da confirmação dos seus pais. E se eles falarem para você não... Não vai. Não vai. Não simples vai, assim. Exatamente. Deus, ele é claro, pode acontecer, mas antes Deus vai avisar de, sei lá, alguma pessoa, o seu pai, por exemplo, sua mãe, não concordar. Mas depois Deus vai mover o coração dessa pessoa. Entendeu? Pode acontecer, mas Deus vai avisar. Não vai ser uma coisa assim solta. São casos e casos. Então, leve em consideração a bênção dos pais. Estou falando não caso, mas leve em consideração a bênção dos pais. Entendeu? Existe tudo. Deus não é Deus de confusão. Deus vai esclarecer tudo. Ele vai deixar tudo claro. Ele vai encaminhar as coisas. Né? E para o povo da minha idade, que acha que é mais o foco, a galera da minha idade, eu digo para vocês não entrarem em desespero. E começarem a compreender que o amor de Cristo, ele vai preencher o seu coração acima de qualquer outro tipo de relacionamento possível que você possa imaginar. O amor de Jesus, ele envolve o seu ser, ele envolve o seu coração de uma forma tão linda que você não precisa de outra pessoa na sua vida.
Paulo fala muito. Eu acho muito engraçado. A gente vai lendo 1 Coríntios 6 e 7. Olha só, deixa eu até abrir aqui. Eu acho muito engraçado a forma como Paulo fala em 1 Coríntios 7. Deixa eu ver assim, ó. Ó, achei, abri corretamente já. 1 Coríntios 7, 38. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. Entendeu? Aquele que não vai casar com ninguém fez muito melhor, aquele que não se casar fez muito melhor. E eu brinco falando o seguinte: eu levo em consideração o conselho de Deus. E Deus fala em Gênesis que não é bom que o homem viva só. Entendeu? Então é muito ponto desse. Mas eu acho muito que um relacionamento, um casamento, gente, é claro que é muito bom, é uma bênção. O casamento é uma bênção, sim. Só que ele vai trazer muitos problemas. Você discute com as pessoas sempre. A gente nunca vai sempre estar perfeitamente com alguém. A gente sempre vai estar em desavenças. E compreender que agora você pode ter essa fase para poder aproveitar o seu momento com o Senhor. Use, desfrute desse tempo que você está agora novo, que nós estamos novos, e desfrute com o Pai. Isso é muito melhor do que qualquer namoro e tal. É muito melhor. Mas a confissão precisa ser clara. Não faça algo sem ter confirmação do Senhor. De jeito nenhum. Eu tenho o maior temor do mundo com isso. Se não tem confirmação, eu não vou, não. Se Deus não falou no meu coração, se Deus não testificou no meu coração, eu não vou. E esse é o ponto. Show de bola. Pegou a visão aí, galera? Ó, fica desesperado não, relaxa que vai dar tudo certo. Você que tá mais jovem, você que tá mais velho um pouquinho, também não fica naquela coisa do desespero que você vai querendo pular etapas e achando que qualquer um é o enviado do Senhor ou a enviada do Senhor, e às vezes é laço, e eu posso falar isso por experiência de casa, e é bem puxado. Mas, graças a Deus, no começo do meu relacionamento foi um pouco complicado, meu sogro não queria, mas aí veio a confirmação para ele através de um sonho, ele amoleceu, Deus amoleceu o coração, eu até brinco, né? Amoleceu o coração de Faraó. Hoje em dia, meu amigão pra caramba, muito, muito, muito meu amigo, tanto ele quanto a família dela, e aí agora partia nas etapas tudo certinho, noivado, casamento e depois os estresses diários do relacionamento. Mas, Ana, muito obrigado pela participação. Eu fico muito feliz pelo sim Eu que ao agradeço por convite, estar aqui com você, estar falando da palavra do Evangelho. porque nosso bate-papo foi muito tranquilo, como todo papel na palavra, muito leve, muito descontraído, e acredito sim que vai ser muito edificante para a galera que vai assistir, para o pessoal também que vai ouvir através das plataformas digitais, do Spotify, Deezer e tudo mais. Então, muito obrigado mesmo pelo sim ao convite, né? Eu me sinto honrado e feliz demais de estar conversando com uma pessoa que Deus um dia usou para falar comigo através das redes sociais, né? Através do aplicativo da dancinha, como diz a minha avó, né? Que é o TikTok. E rapidinho, né? Por conta do seu tempo, fazer suas considerações finais para a gente poder estar encerrando. Tudo tem seu tempo. Eclesiastes 3. Eu acho que nada mais, nada menos terminar falando isso. Para aprender a confiar no Senhor é um processo. Assim, no relacionamento, para você aprender a confiar na pessoa com quem você se relaciona, tanto amizade como namoro, paz, tudo existe um processo para você aprender a confiar nessa pessoa. Existe também um processo para você aprender a confiar no Senhor. Mas ele vai mostrar que ele é uma pessoa em quem você pode confiar sim. Amém. E o Senhor não vai fazer você sentir falta, o Senhor não vai fazer você passar vontade. Ele sempre vai estar te suprindo, mas você também tem que estar sempre em constância devoção e busca e entrega. Entenda isso. E eu acho que são essas considerações finais aqui que eu tenho para poder falar para todos vocês. Valeu, Ana. Valeu, galera, que ficou assistindo a gente até o final. Você que está chegando agora também no finalzinho, né? E muito obrigado pela paciência de vocês. E aqueles recadinhos que eu sempre dou em todo final do Papinha na Palavra, né? Você tem total liberdade para discordar de tudo aquilo que nós falamos, né, aqui no programa. Porém, eu te peço que respeite, né, minha pessoa, a pessoa da Ana, essa jovem usada por Deus. E vamos continuar pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo. Tamo junto e vamos com tudo, galera. Fique na paz.